Oi, pessoal. Boa noite. Vamos entrando, pessoal. Vamos chegando. A gente vai ter uma live bem legal hoje. Já vou chamar a nossa amiga. Enquanto ela não chega, eu queria conversar uma coisa muito séria com vocês. A gente precisa ver como é que vai ficar a questão das nossas cestas básicas. A gente lançou a campanha pensando em entregar uma cesta para as nossas famílias até dezembro. Então, a gente vai ter arrecadação de cestas agora em agosto para setembro, em setembro para outubro, em outubro para novembro e em novembro para dezembro. São mais 4 meses de cestas. Acontece que as nossas arrecadações caíram muito, 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 muito. Então, a gente precisa da ajuda de vocês. As nossas famílias estão passando por um processo de insegurança alimentar, embora a pandemia já esteja num processo de desmanche, se é que a gente pode falar isso, né? A gente ainda está passando por uma situação de desemprego, uma situação de subemprego, e as nossas mães estão passando por uma necessidade que é real. A insegurança alimentar é uma realidade na vida dessas famílias, o não saber o que vão comer no dia seguinte, ou se vai ter janta, se não vai ter janta, é uma realidade muito diferente da nossa realidade. E a gente tem responsabilidade para com essas famílias. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Então, eu conto com vocês. A nossa próxima arrecadação vai ser no dia 28 de agosto, no outro sábado, das 14 às 17 horas, lá na nossa Casa Nova. Se você ainda não foi conhecer, aproveita, leva a sua doação e você vai conhecer a casa também. Se você ainda não tiver sido vacinado, a gente vai recolher a sua doação pelo nosso bom e velho sistema drive-thru, tá bem? Eu estou esperando a Jamila chegar, já chamei de novo. Oi, Fê, tudo bom? E aí, gente, como é que vocês estão? Ô, Jamila, boa Olá, boa noite, noite, tudo tudo bem? bom? Tudo em ordem. Eu sou a Mônica Xavier, a presidente Prazer, do Instituto Empatiar, e muito prazer em conhecê-la. Se apresenta para a prazer é gente. meu. Fala um pouquinho de você para a gente, antes da gente começar. Bom, boa noite para todo mundo, né? Boa noite, Mônica, boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Meu nome é Jamila, eu sou aqui de Camanducaia, Minas Gerais. Eu sou criadora da página Maternidade Autista, a mãe da Manuela, de 10 anos, e a mãe do Matheus, um garotinho autista de 10 anos, de 8 anos. Eu sou formada em gestão de recursos humanos, mas acabei me apaixonando pela educação através do processo de desenvolvimento do Matheus, né? Então, hoje eu sou estudante de neuropsicopedagogia e educação especial inclusiva, e cada dia me apaixono mais pela questão das possibilidades que a educação traz na vida dessas pessoas com deficiência. A nossa live mudou de dia e, pelo jeito, ela veio num dia bem cheio de questões, né, Jamila? Com a Sim, fala do nosso sinistro da educação. sim. O que você achou da fala dele, principalmente quando ele se refere à pessoa com autismo? Deixou Mônica, pode É um falar. pouco aquele estereótipo, né, de que todo autista se bate na parede, que todo autista se agride e agride os outros, né? Eu quero aproveitar a oportunidade também. Eu vi que a Clarice entrou aqui, agradecer ela pela oportunidade, né, de me apresentar o Instituto Empatiai. E Empatiai, né? Empatiai, isso mesmo? Falei certinho? Empatiar, isso, empatiar. E assim, eu acho que hoje até eu vi por cima a postagem do ministro, né? Que alguns colegas me marcaram nas postagens das redes sociais.
E o início do que ele falou já foi suficiente para que eu me manifestasse também, né? Claro que toda nota de repúdio às falas dele. Por quê? Primeiro, o que é o autismo? Né? O autismo é um transtorno no neurodesenvolvimento que ele afeta principalmente a comunicação e a interação social. Existem comorbidades que vêm junto com o autismo, que vão ser tratadas com medicamentos, com outras linhas de tratamento em si. E uma das respostas que eu dei lá foi o seguinte: eu acho que quem tem que escolher aonde essa pessoa vai estudar ou não são os pais, são os cuidadores, são as pessoas que conhecem a realidade daquela pessoa e aonde ela vai conseguir se adaptar, se encontrar e ser feliz aprendendo, né? Porque a inclusão não é eu colocar um menino, uma menina lá dentro da escola regular e dizer, pronto, tá, eu estou fazendo inclusão. A inclusão é muito além disso, né? Eu costumo dizer, Mônica, que a inclusão ela só existe, e eu ainda acredito na inclusão, porque existem professores únicos, especiais, realmente assim, encaminhados por Deus, que se apaixonam pela educação especial e são a ponte entre essa pessoa com deficiência, as possibilidades e a interpretação do mundo que rodeia ali. Por isso existe inclusão, né? Porque o nosso sistema ele está muito atrasado, né? O autismo, lá dos anos do século 40 vai falar sobre autismo, e hoje a gente está no século 21, aliás, nos anos 40 vai falar sobre autismo no século 21. A gente está nas décadas de 40. No século 21, a gente ainda está super atrasado. O sistema de ensino assim, desumano a forma como quer ensinar as pessoas com deficiência. Né? Ele foi muito infeliz na fala dele. Eu acho que a futura geração será muito mais beneficiada porque nós estamos aqui hoje, porque a nossa rede vai plantando sementes em inúmeros outros lugares, né? Então, a futura geração, os pais serão mais conscientes, serão mais abertos a procurar o diagnóstico precoce, a escola vai estar mais com mais orientação para ter essa abertura para falar com os pais, porque a gente sabe da dificuldade da escola também. E então o lugar de autista ou de qualquer outra pessoa com deficiência é aonde ela quiser. Eu acho que o ministro ele tem muito gabarito, muito aprendizado nas paredes da onde ele está e falta um pouco das habilidades e desenvolvimento na realidade em si. A gente voltou para aquela questão, né, de que a mãe coloca a criança onde quiser, mas a escola pode dizer que tem uma escola melhor. Então, se a escola vai dizer que tem uma outra, já está partindo para a inclusão no primeiro momento, né? Então, o que ele fez foi abrir a porteira, que é um termo que todo mundo gosta, para passar a questão de aqui seu filho não vai ficar. Porque a gente não tem capacidade, ao invés das pessoas ou do sistema educacional ir atrás dessa capacitação. Né? Porque a gente tem escolas que levaram os seus profissionais a se capacitarem para cuidarem das crianças com deficiência e para fazerem essa inclusão na sala de aula. Eu escuto muito, sabe, Mônica? Eu estou vivendo, eu vivi eu me lembro como se fosse hoje, eu relatei isso num curso que nós fizemos agora em parceria com o Guto, né, com o Pedro. Eu me lembro perfeitamente quando eu levei o Matheus a primeira vez na escolinha, ele ainda estava no sistema da educação infantil da creche, né? E eu levei o Matheus toda feliz lá, assim, o coração um pouco apertado pela questão da dúvida do autismo. E eu lembro quando eu entreguei ele para a professora, né? E a professora, ei, Matheus, oi, Matheus, toda feliz. Daqui a pouco eu joguei um balde de água fria na professora. Eu falei para ela assim, olha, tia, ele está passando por umas avaliações, eu acho que ele é autista. Aquela tia, ela, na hora, a fisionomia dela já mudou. Hoje eu entendo ela, entendeu? Porque realmente, você ficar numa sala de aula com um monte de aluno e mais um aluno com inúmeras dificuldades, como que ela ia fazer? Ela precisava de ajuda. E essa ajuda só se consegue com o quê? Um laudo. Para conseguir-se o laudo é um sofrimento gigantesco. Porque, primeiro de que quando surge a dúvida desse pai ou dessa mãe buscar ajuda, já é um sofrimento muito grande, porque ele ainda não conseguiu lidar
que o seu filho é diferente e que o percurso da vida dele vai caminhar de forma diferente, né? Depois ele vai atrás do diagnóstico dessa criança, que é uma equipe multidisciplinar, que ainda vai levar um tempo do diagnóstico em si. Principalmente meninas, né, são mais difíceis de ser diagnosticadas com autismo por conta de ser mais retraídas, mais quietas, enfim. Aí, o custo de tudo isso é muito alto, porque o SUS não dá conta da demanda que ele tem. Uhum. Os pais têm que ir buscar ajuda, o neuro, a psicóloga, todos as equipes que vão trabalhar essa pessoa, essa criança, ou a pessoa que vai até o diagnóstico, ele é muito demorado. E a escola precisa de um laudo para ela, para ela ter um professor de apoio, para ela ter um mediador, né? E o que me questiona muito é o seguinte: nós estamos em pleno século XXI e a gente sempre tem que compreender, as pessoas nunca nos compreendem, sempre é a gente que tem que compreender. E quando a gente se posiciona, a gente é chata, a gente é uma pessoa que causa, né? Por isso que eu falo, e é um recado que eu deixo a todas as mães, a todas as pessoas que cuidam de pessoas com deficiência, que a gente tem que buscar o conhecimento, a gente tem que se unir a pessoas que se abrem para contar as suas histórias, né? Para que a gente faça valer a pena as políticas públicas e para que a gente faça valer a pena os direitos dessas pessoas. Eu passei por uma situação com o Matheus, em um momento também, da educação infantil, que ele precisou ficar numa sala de aula com uma outra criança com autismo, que tinha um autismo diferente dele. Os dois eram muito diferentes. A professora passou mal, os dois foi um auê. E o Matheus teve aquela crise meltdown. Foi a primeira vez que ele teve aquela crise e foram dias para que ele se reencontrasse de novo. E nesse momento eu tive dúvida de se ele permanecia ou não nessa escola. E eu fui buscar a escola particular, né? E uma dessas escolas, ela me negou o direito do Matheus ser matriculado lá com palavras bonitas. E eu estava tão cansada que naquele momento eu não briguei, eu não lutei pelo meu direito. Mas se eu quiser, a escola estava lá para ensinar o meu filho. Mas se eu quisesse um professor de apoio, eu teria que custear além esse professor de apoio. Então, olha como a gente está atrasado, né? É verdade. Me conta um pouquinho, o Matheus está com 8 anos, ele é não verbal. Como que foi que você percebeu o autismo dele? O Matheus, eu via que ele era diferente da Manuela, né? Porque ele tinha 1 ano e 2 meses, mais ou menos, ele ainda não balbuciava, ele não fazia questão de mim, eu podia sair, que ele não chorava, independente de com quem ele ficava. Ele gostava muito de brincar com os pés, que até então eu não entendia que eram as estereotipias, né? E quando a gente chamava por ele, ele também fazia de conta que não escutava a gente. Então surgiu a dúvida se o Matheus era surdo ou se o Matheus tinha alguma outra deficiência mental, enfim. E eu lembro que entre essa dúvida e levá-lo até o neuropediatra foram mais de 6 meses. Quando eu decidi que não, agora não dá mais, eu preciso ver o que é que ele tem, né? E foi quando eu levei o Matheus e eu fui gravando vídeos das coisas que eu achava que ele fazia que eram diferentes. E foi quando eu levei com 1 ano e 9 meses. Eu tive o diagnóstico de uma forma mais precisa, mais rápida, por conta de todo esse material que eu levei para o neuro, né? Uhum. E você já desconfiava. E quando você teve o diagnóstico fechado, você como mãe, como você se sentiu? É assim, quando eu levei o Matheus para o neuropediatra, eu lembro que eu tenho a sensação de que eu levei uma criança e quando ele me deu aquele papel na mão, porque aquele papel é muito forte quando você recebe, que é você ter dúvida, você ter desconfiar, você levar, é um fato. Você voltar com a certeza é muito complexo, né? Uhum. Então, assim, o meu mundo desmoronou e eu acho que isso é normal na vida de qualquer pessoa, porque você está numa linha reta que você acha que... Por que acontece? Nós idealizamos os nossos filhos, né? Os filhos reais.
Quando nasce, você fala assim, eu quero que seja jogador de futebol, eu quero que seja professor, eu quero que seja tal coisa. Esquecendo que eles têm a independência deles e que eles vão buscar os sonhos, a vida deles, né? E então cai por terra tudo aquilo que você idealizou para aquela pessoa. E você vai ter que reaprender a olhar aquela pessoa de outra forma. E eu me questionava muito. Como que esse menino, como que eu vou cuidar desse menino? Ele não fala, eu não tenho certeza se ele vai falar, como é que eu vou dar comida para ele quando ele estiver doente, que eu acho que é o maior desespero de todas as mães, todas as famílias que cuidam de pessoas com deficiência, né? Quando fica doente, quem vai cuidar? Como que eu vou saber se está doendo ou não? Então foi muito complexo tudo. Eu lembro quando eu iniciei as terapias do Matheus, aqui no meu município, Ianapai, né? Nas terapias, e eu era tão ignorante na época, no sentido de não ter entendimento do que era deficiência e do que era o autismo em si, eu tinha muita vergonha. Então eu parava, o táxi parava, se eu corria com o Matheus para que ninguém me visse entrando na PAI e saía correndo. Quando eu entendi o que acontecia lá, qual era a metodologia de ensino, o que era que aquelas pessoas traziam para a vida da gente, foi quando eu comecei a entender, não, a minha realidade é essa e eu vou ter duas alternativas. Ou eu vou desistir de tudo, ou eu vou enfrentar e vou ver o que vai dar, né? Porque a gente sabe que quando o diagnóstico vem, é onde as famílias desestruturam. Não é uma regra, mas é muito comum que os pais desapareçam, como foi o meu caso. Você se torna mãe solo e você tem que cuidar daquela pessoa com deficiência sozinha e se reencontrar para você realmente conseguir, né, fazer dos desafios possibilidades. Às vezes as pessoas falam assim, mas vocês falam só o lado bonito, tá romantizando o autismo, na realidade não é tudo isso. O autismo não é fácil, ele é muito complexo, ele é muito difícil. Só quem vive sabe a dificuldade de semanas, enquanto as outras crianças estão brincando no parquinho, a gente está levando na terapia. Enquanto as outras pessoas estão cuidando de alguma coisa, mãe de pessoa com deficiência não tem direito de ficar doente. Quem vai cuidar pra gente? Quem olha pra gente 5 minutinhos, né? Quem vai olhar? Então, assim, é tudo muito complexo e por isso que a gente precisa se fortalecer nessas redes de apoios, nessas redes de pessoas que lutam junto com a gente. Uhum. Então, uma coisa eu posso te dizer, que pena que você está aí tão longe, mas a gente olha para vocês, né? O Instituto Empatiar olha, o Instituto Empatiar cuida, né? A gente não tem a estrutura que eu possa dizer, vou ficar na sua casa cuidando do seu filho, mas pelo menos uma vez por semana a gente cuida dele para você poder ter um tempo de descanso, né? Um tempo de respiro, que a gente acha que é muito importante. Né? E a gente está, agora que a pandemia está dando um tempo, que as coisas estão reabrindo, a gente está voltando com os nossos encontros, que a gente chama Cuidando de Quem Cuida, ou então Colo que Acolhe, que foi o nome que veio agora na minha cabeça, eu chamei de Colo que Acolhe. Mas eu acho que esse cuidado, essa troca de experiências, esse convívio, esse nem que sejam 2 horas por semana, esse tempo que vocês tiram só para vocês, ele é importantíssimo, né? Porque chega uma hora que a energia acaba, então é uma forma de se reenergizar para dar conta de tudo, né? Uma das coisas que eu sempre falo, Mônica, é que o Matheus, ele veio para ele me ensinar os detalhes da vida, coisas que eu jamais iria observar sem ele, né? E ele tá passando na rua, se ele vê uma árvore, ele achou aquela árvore bonita, se eu tiver com pressa, eu vou ter que desacelerar, porque ele vai observar a árvore, ele vai ver o que está se passando em volta, ele sente o gosto do alimento. Então, ele veio para mostrar que existiam outras possibilidades que eu, naquela loucura, porque eu sou muito agitada, e ele, né, olha como que vai se dizer que o autista, né, que ele é extremamente agressivo, que ele é isso, que ele é aquilo. Às vezes ele pode ser sim, porque a gente sabe da severidade de que cada um é de uma forma, né?
Mas o que, que faltou para essa pessoa ser trabalhada lá atrás? O que, que faltou para essa família ser acolhida para que futuramente essa pessoa com deficiência e essa família pudessem viver de uma forma mais harmonia, né? Uhum. Então, o que, que faltou, né, para essas pessoas? Porque a nossa vida é realmente uma loucura, é minuto a minuto, é tentativa a tentativa, é o tempo inteiro estimulando, mostrando alternativas, tentando entender, né? Eu sempre falo assim que o Matheus, ele sempre gostou de brincar sozinho, de ficar sozinho, de estar sozinho, né? Mas a gente sempre respeitou o Matheus, mas a gente nunca deixou o Matheus lá sozinho. Então, por isso que hoje a gente colhe o fruto do desenvolvimento, da companhia dele, né? E eu Uhum. acho que se foi possível com o Matheus, pode ser possível com qualquer pessoa. A falta de informação é que é muito difícil, né, Jamila? Porque você está no seu Insta fazendo um trabalho de formiguinha e tem a outra mãe fazendo um trabalho de formiguinha e a outra fazendo um trabalho de formiguinha. É uma informação preciosa, mas que ela chega muito devagar, né? Inclusive para quem não conhece o autismo. A primeira vez que eu fiquei com um menininho com autismo, é, a impressão, o medo que a gente tinha era aquilo que colocaram na nossa cabeça de que ele vai ter um surto na sua frente. Então, eu fiquei com ele por falta de opção, porque no grupo de mães que a gente tinha, nossas voluntárias tinham medo de ficar com ele. E o menino era um amor. Ele ficava literalmente na dele, sozinho, não fazia nenhum tipo de contato visual, ele também era não verbal, mas ele ficava lá brincando com os carrinhos no posto de gasolina dele e comia o biscoitinho dele, e não era aquela coisa horrorosa que a mídia muitas vezes mostra pra gente, né? Ou a mídia glamoriza e mostra só o good doctor, ou a mídia vai para o outro extremo e mostra só o lado muito difícil. Isso não só com autismo, mas eu acho que com toda e qualquer deficiência, né? Sim, e assim, eu acho que falta muito é aquela questão assim, né? A gente não é preparado para a prática do cuidar da pessoa com deficiência, né? Então, você vai, o que, que é certo, né? Qual que é a maternidade perfeita? Eu acho que a maternidade perfeita, que a vida perfeita e o que é certo, porque às vezes o que é certo para o meu filho não vai ser certo para o filho de outra pessoa. A linha de Uhum, terapia que eu vou seguir para ele, às vezes não vai ser legal para outra pessoa. Então eu acho que o que é certo é aquilo que a gente decide para nossa família, entendeu? E assim, uhum, o, quando eu aceitei o autismo do Matheus e que eu falei, não, o mundo também vai aceitar o autismo do Matheus e vão respeitar ele da forma que ele é, eu comecei a enxergar possibilidades e eu só vi isso desenvolver. O Matheus, ele tinha estereotipias autodestrutivas. Ele batia os pés no chão, se deixasse o tempo todo que ele estivesse acordado, e essas partes, assim, do pezinho, elas chegavam a sangrar, porque ele batia e ele precisava do atrito do som do pé dele com o chão para ele poder se organizar de forma, né, de forma sensorial, toda a organização uhum, dele. Porque o que é a estereotipia? Nada mais é que ele se organize, né? Às vezes a gente está muito nervoso, ou muito agitado, ou muito ansioso, a gente fica riscando papel, fica mexendo no cabelo, olhando o celular toda hora, balançando a perna. Só que isso a sociedade não diz que é errado. Mas se vê um menino lá fazendo um movimento que ele precisa para ele se organizar, é errado. E claro que na questão do Matheus, e como existe com inúmeras outras pessoas, a estereotipia autodestrutiva, ela vai machucar. Então, a gente não... Como que você vai deixar, né? Acho que foi uma das coisas que eu mais sofri, que eu mais chorei, que eu mais me desesperei, foi a questão da estereotipia. E eles têm a questão do hiperfoco, né? Tem alguma coisa que eles gostam muito e eles têm muita habilidade naquilo. E ele é apaixonado por polícia. Então, foi através da polícia que eu consegui trazer o meu filho para mim. Na educação, vou buscando atividades voltadas para a polícia, que ele fala puiê, puiê. Foi uma das primeiras palavras que ele falou, puiê, puiê.
Então, toda vez que ele ia bater o pé, eu pegava o buiê e falava assim, vou dar pro menininho, a mamãe vai levar embora, vou levar lá fora. E eu não sei quantas vezes, Mônica, eu levantei para levar esse brinquedo para fora, né? Então, só que assim, eu tirei essa estereotipia dele, mas eu dei oportunidade para ele de ter outra estereotipia que não machucasse. Então, Aham. hoje ele gosta de correr, às vezes, escutando som, dar umas voltinhas em volta dele. Então, é assim, você permite que a pessoa seja o que ela é, entendeu? Ele vai tomar sorvete e emitir o sonzinho dele, ele não está incomodando ninguém, né? Não. Aham. E eu acho que você tirar a expectativa do que aquela pessoa vai ser e viver um dia de cada vez e permitir que aquela pessoa seja feliz do jeito que ela é o caminho para a gente conseguir se reencontrar. Porque se a gente também não se reencontrar, a gente não dá conta, né? Porque é campo de batalha. A sensação, o estresse, o cansaço é como se você estivesse em um campo de batalha. Tá. Como é que é a comunicação dele hoje? Ele é não verbal. A gente sabe que a comunicação não é o só falar. A comunicação acontece de maneiras diversas, né? Como é que você conseguiu essa questão de comunicação com o Matheus? Eu lembro que quando eu cheguei no neuropediatra, nós tivemos a bênção de ser caminhados por Deus. Hoje o Matheus faz tratamento aí em São Paulo, na Vila Mariana, lá no Hospital São Paulo, com a equipe do Dr. Ricardo, equipe maravilhosa. E eu lembro que eu falei, né, doutor, ele vai falar? Ele falou assim, mãe, eu não tenho nenhuma resposta para te dar. Né? Eu não tenho nenhuma resposta, porque o autismo ainda é uma incógnita, né, do século XXI, por serem tão particulares, tão individuais. E ele falou: não tem resposta, você vai ter que descobrir uma maneira de se comunicar com ele. E conforme o tempo foi passando e a gente foi dando possibilidades para ele, hoje, ele está com 8 anos, ele já começou a emitir alguns sons soltos. Então, ele fala mamãe, ele fala roró, que é vovó, ele fala ruhu. A irmã ele chama de mal-mal, porque ela brincava muito com ele, então ele chama de mal-mal. E ele já faz algumas comparações. Então, quando você pergunta para ele assim, Matheus, você gosta mais da mamãe ou da vovó? Ele diz, mamãe, a mamau, o vuvu, Coca-Cola, Coca. Então, alguns, através das coisas que ele gostava, a gente foi tentando trazer ele para a gente. Aham. Então, hoje, até a fono dele hoje, a tia Lídia falou para mim assim, mãe, ele está tendo consciência, uma fala, ela até falou o nome, eu não vou lembrar agora, mas ela quis dizer assim que ele está conseguindo parar, ouvir o que o outro fala e entender, mesmo que ele não verbalize, né? Mas ele consegue obedecer, consegue seguir alguns limites, porque ele tem uma compreensão do que a gente está tentando comunicar com ele. E exemplo assim, quando ele está doente ou quando está doendo alguma coisa, ele pega o termômetro, ele coloca debaixo do braço dele. Ou ele vai até o vidrinho de dipirona. Ele ama o vidrinho de dipirona. Então, foi coisas que a gente foi se encontrando com ele, né? E aí a gente entende perfeitamente ele. Uhum. Mãe é meio adivinha, né? A gente é um pouco adivinha. E como é o relacionamento dele com a irmã dele? Eu não te ouvi, cortou, amor. Desculpa. Como é o relacionamento dele com a irmã mais velha dele? Então, o irmão é uma das coisas que a gente também precisa falar mais sobre isso. Porque essa pessoa, que é o irmão da pessoa com deficiência, ela se torna uma pessoa invisível, né? Uhum. Porque mesmo a gente não querendo, por mais que você cuide, por mais que você tá ali, a gente não é tão presente como a gente é na vida da pessoa com deficiência. Então, a Manuela, por muitas vezes que ela me chamou, eu cheguei tarde demais. Ou ela já estava dormindo, ou aquilo que era importante para ela já tinha passado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a demanda é tão grande do cuidado da pessoa com deficiência que a gente acaba esquecendo um pouco do filho que não é deficiente, né? A gente Uhum. tenta,
conciliar tudo, né? Não é para a gente sentir culpa por isso, porque a gente não tem culpa. Eu falo muito com ela isso, Manuela. A mamãe não ama mais o Matheus do que você. A mamãe precisa olhar mais o Matheus para futuramente, um dia que eu for embora, ele conseguir ser uma pessoa independente, né? Uhum. E ele tem, assim, no início, ele não fazia muita questão da irmã, não. Né? Mas ela também nunca desistiu dele. Ela tem um amor, um carinho por ele único. De tudo que ela vai fazer, ela quer que ele também esteja junto. E hoje eles têm um relacionamento muito bacana. Ele chama ela para fazer bagunça, mesmo ele não falando. Né? Então, quando ele quer aprontar alguma coisa, ele vai atrás dela. E ele também aprendeu a culpar ela pelas coisas erradas. Olha que Então, danado. quando você fala para ele assim, Matheus, quem que tá assistindo Portinha? Porque Portinha é uma coisa que a gente fala para ele de coisa feia, coisa muito pesada. E quem tá assistindo Portinha? É você ou Mal Mal? Aí ele fala, Mal Mal, Mal Mal. O Matheus, e quem que assiste só lindo? Quem que é só legal? E ele fala que é ele. E a irmã é tudo que é errado. É tudo que Então, é. eles têm um relacionamento assim, muito especial que eu espero que continue por toda a vida, né? Eu também Uhum. costumo dizer, Mônica, que o Matheus, eu falo muito isso com a Manoel, ele não é responsabilidade dela. Quando ela crescer, ela vai ter que seguir a vida dela, ela vai ter que estudar, ela vai ter que fazer as escolhas dela. Cuidar do irmão vai ser uma decisão dela. Se um dia, né, ela precisar cuidar desse irmão. É uma decisão dela de cuidado, de olhar, porque infelizmente a gente não é eterno, uma hora a gente não vai estar mais aqui, né? Por isso que a gente Uhum. precisa lutar muito por moradias assistidas, por políticas públicas que acolham essas pessoas quando a gente não estiver mais aqui. Uhum. Só que a gente também não pode dar essa obrigação para esse irmão, né? Porque não é, né? A obrigação é da gente. E quem vai cuidar são os pais. Trabalhando para que essa pessoa seja o mais autônoma possível, né? A gente já teve uma campanha uns anos atrás falando que irmão não nasce com função, porque tem muito essa questão, principalmente na síndrome de Down, quando é primeiro filho, os próprios médicos falam que é interessante ter um outro irmão, porque o irmão ajuda no desenvolvimento, né? E mas a gente não tem que ter um outro filho porque a gente quer que esse outro filho interaja com o nosso primeiro filho, né? Ou que esse nosso segundo filho cuide do nosso primeiro filho. E é uma questão que é bem complicada, né? Porque muitas famílias acham que o irmão mais velho vai ser responsável, né, pela pessoa com deficiência. E ninguém nem perguntou para ele se ele quer. É bem isso. Né? É como se a gente esquecesse que o irmão também tem desejos e vontades, né? A gente trabalha tanto para que a pessoa com deficiência descubra seus desejos e suas vontades, mas a gente esquece que o irmão também tem desejos e vontades. Uma das coisas também, assim, que às vezes as pessoas nos olham diferente quando a gente sai ou só com a Manuela ou só com o Matheus. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, que os pais não têm que sentir culpa quando eles levam apenas um dos filhos para determinadas coisas. Porque, exemplo, a Manuela gosta de uma coisa que às vezes é mais agitada e que o Matheus não gosta. E eu Uhum. sei que se eu levar o Matheus lá, ninguém vai aproveitar, ele vai sofrer com toda aquela situação, que não é um momento que ele gosta, e ela também não vai ter oportunidade de aproveitar o momento que ela gosta. Então, eu acho que a gente tem que ter, sim, esses encontros é, individuais, né? Porque cada um gosta de uma coisa, cada um está num momento diferente, e não é errado você passar um dia só com eles, uma coisa que cada um gosta de forma diferente. Então, a gente Uhum. precisa ir quebrando esses paradigmas que a sociedade impõe para a gente, que precisa ser assim, né? E, e quando eu criei o Maternidade Autista, Mônica, partiu muito dessa questão, desse desabafo mesmo. Porque eu conheci o Coletivo Brilho Azul lá na cidade de Pouso Alegre, numa semana de conscientização sobre o autismo, e eu me senti muito parte de alguma coisa, parte de pessoas que também viviam a mesma realidade que eu. E eu acho que a pandemia
tirando essa coisa triste e ruim que ela veio destruindo famílias, levando pessoas queridas embora, pessoas desesperadas por ar, essa coisa horrível que nós passamos, tirando isso, o isolamento social em si não foi um choque para nós, famílias com deficiência. Porque nós vivemos esse isolamento dia a dia. Tudo é muito difícil para nós. O parquinho, quando ele é criado, ele não é pensado que naquele lugar uma pessoa com deficiência pode machucar, uma pessoa com deficiência intelectual não vai entender que ali tem um rio e que ele pode cair. Os espaços não são para nós. E tudo é criado para o coletivo, que o coletivo é o comum, a gente é a minoria. Então, assim, o isolamento social, tudo que as pessoas sentiram no isolamento social é o que uma família com deficiência vive na prática do seu dia a dia sem pandemia. E é muito triste isso, né, Jamila? É muito triste. E uma coisa que eu tenho percebido, não sei se eu estou errada, mas a gente tenta trazer as mães para perto, mas as instituições levam as mães para longe, porque tem que atender aquele filho todos os dias e todas as horas, 6 dias por semana. Então, elas não têm um tempo só para ela. Então, esse isolamento que a gente tenta quebrar, ele às vezes é muito difícil de ser quebrado, né? E a gente faz questão de que as famílias se encontrem, de que as nossas mães se encontrem, para não se perceberem sozinhas, sabe? Para redescobrir o senso de pertencimento. Então, você precisou ir lá numa reunião para você perceber que pertencia em algum lugar. E, na verdade, você deveria pertencer em todos os lugares. Eu sei que isso é meio utópico, né? Mas a gente trabalha para que isso possa acontecer de verdade. E eu só posso te dizer assim, a sua fala me corta o coração, né? Porque o processo de pandemia, esse tempo todo de isolamento social, ele foi muito difícil, né? Então eu acho que se a gente está falando de empatia, as pessoas comuns, elas podem agora pensar realmente colocando os pés dos seus sapatos de qual é o isolamento que você se sente, né? O não pertencer parte, né? E a gente precisa, como sociedade, aí eu falo como Mônica, que não tem filhos com deficiência, prestar atenção para que isso não continue acontecendo. Eu sinto muito, é o que eu posso te dizer. Você sabe que eu acho que nós, como seres humanos, nós temos a obrigação de ser ponte na vida de alguém. A gente tem a obrigação de... Hoje eu sou servidora pública, trabalho há quase 7 anos na parte de geração de balcão de emprego, de essas oportunidades das pessoas, então eu atendo muita gente. E a gente atende pessoas de todos os jeitos, umas estão bem, outras não estão, um pouco mais agitadas, outras mais quietas, outras com muitos cursos, outras com pouca alfabetização. Mas eu acho que a gente tem a obrigação de atender bem todas as pessoas, de olhar bem todas as pessoas não têm culpa dos nossos problemas, as pessoas não têm culpa dos nossos cansaços. Porque quando eu olho além, principalmente com a pessoa com deficiência, eu saio do diagnóstico e eu parto para as possibilidades. Uma das teclas que eu bato muito também é o seguinte, que a escola e os profissionais da área da saúde em geral, a equipe multidisciplinar que cuida dessa pessoa com deficiência, eles precisam trazer os pais para perto, porque os pais, eles sabem, ele se torna expert na deficiência do seu filho, ele não tem conhecimento técnico, ele não vai saber executar da forma como o psicólogo vai, como o terapeuta ocupacional vai, ele tem a visão mais emocional do que a razão, como o profissional vai olhar. Mas aquele pai, aquela mãe, ele pode contribuir muito, porque é 1 hora de terapia por semana de cada um. Agora, com a gente, ele está 24 horas por dia. Né? E trazer o pai para essa responsabilidade, para esse comprometimento, mostrar para ele que ele é parte, ele vai ter muito mais motivação para fazer isso acontecer no dia a dia dele, né?
E a gente vai encontrando histórias incríveis. Essa semana eu tive a oportunidade de conhecer o Caio, de conhecer a Kelly, o Tiago, que são pessoas com deficiência que se reencontraram, que se reescreveram e estão tendo excelentes oportunidades de desenvolvimento no seu contexto, entendeu? O mundo é para todos. A gente que tem que ter mais boa vontade, porque dá trabalho adaptar para outra pessoa. A gente precisa quebrar isso. Acessibilidade não é só rampa de acesso. Acessibilidade não é só física, né? Existem muitas acessibilidades que a gente precisa criar para essas pessoas. E, e uma das coisas, né? Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu dei uma olhadinha na página, né? Conversei um pouco com a Clarissa. E que lindo esse trabalho, porque é só assim, é na rede de apoio, com pessoas reais, contando suas histórias reais, que as coisas vão ser diferentes. Eu, graças a Deus, tenho uma mãe maravilhosa, que é o meu braço direito, meu braço esquerdo, que ama o Matheus de forma incondicional, igual a minha, que deu possibilidades para ele. Então, hoje eu consigo trabalhar, hoje eu consigo fazer algumas coisas, porque eu tenho essa mãe que também me ajuda, né? E, e eu acho que a gente tem essa obrigação de ser ponte, de não soltar a mão de ninguém, de não soltar a mãe de ninguém, de acolher, de cuidar de quem cuida. É nossa responsabilidade social, é nosso dever como cidadão, como pessoas humanas. Eu concordo com você, é por isso que a gente tem, nem vou falar muito, porque o Empatiar existe justamente para isso, né? A Fernanda, eu conheci a Fernanda pessoalmente hoje, ela foi com a Júlia lá na sede, e ela está falando que a maior angústia é como ela vai trabalhar com a demanda que a Júlia exige dela. Você tem sua mãe, né, que te ajuda para você poder trabalhar, né, Jamila? E isso é uma coisa muito importante, que até uma das coisas que eu coloquei aqui, Mônica, é que o mercado de trabalho ele é fechado para essas mães, principalmente para essas mães, né? Porque no estado, se eu não me engano, existe alguma lei, alguma coisa que as pessoas ainda conseguem a redução de carga de jornada de trabalho. Dá muito trabalho conseguir isso, né? Mas existe essa lei. Então, o mercado ele é fechado. Para quem já tem filho, já é difícil, né? Principalmente, e agora em época de pandemia, imagina quantas pessoas precisaram se ausentar do seu trabalho, precisaram pedir a conta do seu trabalho, precisaram sair porque não tinham como deixar seus filhos. Passaram dificuldades, estão passando dificuldades ainda, porque não tinha onde deixar, não tinha com quem ficar. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa ir unindo forças, unindo vozes, né, para chegar cada vez mais e que essas pessoas também possam ter direito, mesmo que sejam carga reduzida, horários diferenciados. Eu tenho uma mãe aqui que ela me procurou recentemente que ela quer trabalhar de madrugada, porque de dia ela precisa levar o filho nas terapias, ela não quer deixar de levar. Então, é tudo muito complexo essa situação, né? Eu conheci uma mãe que ela trabalhava num hotel, que ela teria essa possibilidade de horário mais flexível, e quando ela pediu essa flexibilidade de horário, ela foi mandada embora, porque o chefe disse para ela que ela precisaria cuidar da filha dela. Então, é como se a sociedade te diz, olha, você precisa cuidar, você precisa estar lá, o seu lugar não é mais aqui, né? Eu, assim, graças a Deus também eu tive a oportunidade, eu tenho uma chefe muito especial nesse olhar, sabe? Deixa até um abraço aqui para minha chefe, que ela tem esse olhar, assim, muito humano nessa questão de, não só comigo, como com todos os colaboradores, desse olhar de aquele colaborador me ajuda, ele entrega toda a demanda dele, então, em algum momento que eu preciso flexibilizar algum horário, alguma questão, luta muito por nós, entendeu? E, então, isso eu acho que é muito especial, porque eu acho que o colaborador, a gente precisa olhar que ele entrega, o quanto amor ele entrega naquilo que ele faz, o resultado que ele entrega para a gente, em algum momento ele vai ter alguma dificuldade, ele vai ter algum problema, e às vezes ele vai precisar. Uhum. Então, nada pode ser assim tão estático, né? Porque quando é estático,
aquela pessoa não tem motivação para ela entregar o melhor dela. E quando ela tem essa mão que estende para ela, ela vai querer cada vez fazer mais. Com Né? certeza. Ela também me entende, ela compreende, porque eu não tenho culpa de eu ter tido essa situação na minha vida, mas eu não deixo de ser profissional, eu não deixo de ser uma mulher, eu não deixo de ser uma pessoa, porque eu sou mãe do Matheus. Né? O Matheus, ele é uma pessoa que eu vou orientar, que eu vou amar, que eu vou cuidar sempre, vou criar para que ele seja cada vez mais independente. Mas o Matheus, ele não pode ser visto como algo que me impede de alcançar os meus sonhos, como um peso na minha vida, como uma coisa que estivesse me atrapalhando. Ele jamais vai me atrapalhar. Né? Então, eu acho que isso que as pessoas precisam entender. Que ter filhos com deficiência não é sinal de que a gente não pode mais nada. A gente pode sim. Né? A gente tem que ter o direito de querer também os nossos sonhos. E ir atrás deles, né? Exatamente. Sim, e não desistir. Hoje a gente estava, inclusive, a Leandra, né, minha marketing linda, porque conforme a gente entra nesse mundo, Mônica, Deus vai colocando pessoas muito especiais na vida da gente, né? É um quebra-cabeça que vai se formando. Eu acho que não é à toa que o autismo, o símbolo do autismo é o quebra-cabeça que mostra a sua complexidade e as cores lá de pessoas tão diferentes. Às vezes, quando a gente recebe diagnóstico, eu passei por isso, eu tenho certeza que muitas mães também passam por isso, que é a questão do preconceito que inicia na própria família, né? Muitas pessoas vão embora quando a gente aparece com o diagnóstico. Eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico do Matheus, acabou. Muitos eventos comuns não tinham mais, ou não eram nos horários que eu podia estar. Eu vi pessoas que eu amava simplesmente embora. Né? Eu vi o pai embora, que não deu conta do diagnóstico do filho. E aí Deus vai colocando outras pessoas incríveis na vida da gente, que não são do nosso sangue, mas se tornam famílias. Né? Eu tenho pessoas, sábado eu tive a experiência de estar num aniversário de uma amiga minha, uma moça que trabalha comigo, e ela fez questão da nossa presença lá, eles fizeram um almoço, e eu nem parecia que eu tinha criança, e muito menos com deficiência. O Matheus brincou com o menininho lá, quando ele estava lá, almoçou na mesa com a gente, obedeceu as regras e limites. Por quê? Porque ele foi acolhido, ele foi recebido como ele é. Agora, se eu levo ele para outro lugar, que a pessoa já fica assim, nossa, o que esse menino vai mexer? O que esse menino vai fazer? Nossa, ele vai destruir a minha casa, ele vai fazer tal coisa. Aquilo ali já torna, a pessoa já sente que ela não é bem-vinda, e aí vira um caos. Então, eu acho que assim, naturalidade, respeito. A gente não precisa ficar toda hora falando, viu, eu tenho um filho com autismo, eu tenho direito a preferencial, eu tenho direito a isso, eu tenho aquilo. Eu acho que as pessoas precisam começar a olhar o outro. Nossa, tá com uma criança, né? A criança está agitada, independente se ela tem ou não preferencial, vamos ceder a nossa vez. Né? Vamos entrar no transporte, a gente está lá com um idoso que não está sentado, ou a gente está com uma mãe com uma criança de colo, ou a gente está com uma mãe com uma criança um pouquinho mais maiorzinha. Vamos dar o nosso lugar para ela, porque a gente aguenta mais um pouquinho em pé, né? Vamos olhar para o outro, parar com essa coisa de, eu tenho empatia, né? Eu acho que nada é mais único, independente do que a gente estude, das graduações que a gente tenha, dos títulos que a gente tenha. Se a gente não conseguir ser humano, nada vale o que a gente conquistou. Nossa, se eu não perfeito, consigo olhar o outro perfeito. que pode ser, se eu não consigo olhar o outro com tudo que ele pode ser, de nada valeu o que eu estudei. Né? De nada valeu o meu registro, aonde quer que eu tenha. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos já encerrando, já está quase na hora. Adorei conversar com você. Devia ter te conhecido antes, me perdoa por ter cancelado da outra vez, a gente estava abrindo a sede e eu fui muito afoita de querer ter uma live na mesma semana da inauguração do espaço. Eu fui irresponsável nessa parte, me perdoa. Mas eu queria ter te conhecido antes. Assim, a sua preocupação em... Na verdade, eu acho que a sua mensagem maior é a gente precisa ser gente, né? Que a gente esquece que a gente é gente e que é gente que cuida de gente, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para as outras mães
E um convite para quando você vier no Hospital São Paulo de novo, você vir tomar um café comigo aqui no Impatiai. Com certeza, assim que eu voltar aí em São Paulo, né, vou levar o Matheus, nós vamos passar por aí, vou levar o Matheus também. E eu acho que eu finalizo a minha fala, Mônica, olha, a sensação de muita gratidão a Deus por essa oportunidade. Eu acho que a gente idealiza muitos sonhos na vida da gente, tem sonhos que Deus sonha pra gente. Eu sempre gostei de falar muito, gostei muito de escrever desde criança, desde muito pequena. Tenho vários diários que eu adorava escrever. E eu sempre sonhei em escrever um livro. O que eu não imaginava é que Deus iria me permitir escrever um livro da minha vida, da realidade que eu vivia, né? Ó, em novembro a gente vai lançar Que o Maternidade legal! Autista. E o Maternidade Autista ele vem contar de todo o desenvolvimento do Matheus, tudo que eu passei, tudo que eu lutei, tudo que eu vi nas possibilidades do autismo. E o que eu deixo aqui, até tem uma mensagem do Marcos Petri, que inclusive ele é autista, que ele teve no Caldeirão do Hulk há um tempo atrás, e ele falou assim que a gente não contrata, não dialoga e não se relaciona com deficiências. A gente contrata, dialoga e relaciona com pessoas, né? Então, que as famílias não desistam, que a escola nos entendam. A gente não quer brigar com ninguém, a gente não quer ser chato com ninguém, a gente só quer fazer parte e a gente tem o direito de fazer parte e que a sociedade nos olhe com o respeito que nós merecemos e a gente vai falar de autismo sim. Inúmeras vezes, vamos bater na tecla até que as pessoas entendam que a conscientização ela é a maior forma de quebrar o preconceito e nós precisamos respeitar as pessoas com tudo que elas são, porque as pessoas nos respeitam com o que a gente é, né? E nós temos a nossa esquisitice, nós temos as nossas manias, nós temos as nossas paranoias, nós somos diferentes, então por que não acolher, cuidar de quem cuida e de quem precisa ser cuidado? Eu acho que essa é a minha finaliza a minha fala. Muito obrigada pela oportunidade e que Deus abençoe cada um de nós. Amém. Muito obrigada também, viu? E Deus abençoe você e o seu trabalho como mãe. E tô doida para esperar esse livro sair, viu? Com certeza, vou entregar uma ainda para você com autógrafo. Bem, tá bom? Um beijo, querida. Boa noite, viu? Beijo, tchau, Tchau, tchau. tchau.